Pessoal, vamos aqui agora para a parte 3, tá? Na qual a gente vai falar do caráter dos sais, né? O sal, ele pode ter um caráter de um ácido, ele pode ter um caráter de uma base ou um caráter neutro, tá? O que é um sal de caráter ácido? O sal de caráter ácido, quando eu dissolvo ele em água, ele vai deixar o meio, logicamente, ácido. Então, o líquido, a água, vai ficar ácida, então ela vai funcionar como se fosse um ácido, tá certo? Então, por exemplo, se eu colocar fenolftaleína, vai ficar incolor. Se eu acrescentar numa base, ele consegue neutralizar uma base, porque aquele meio vai ficar ácido, tá certo? E aí, assim, como que eu identifico isso? Né? Eu vou identificar aqui, ó, o sal, não sei se vocês lembram, mas ele tem essa forma aqui BA, né? B da base, A do ácido, não é? E aí acontece o seguinte, quando eu coloco ele em água, dissolvo em água, vai se dissociar, né? Vai ficar aqui a base de um lado, o ácido do outro, né? Vai ficar. E aí eu preciso ver, relembrar a questão das forças, ó. A base, ela pode ser forte ou fraca, lembra? O ácido também, ele pode ser forte, pode ser fraco, pode ser moderado. Aí eu vou precisar analisar, ó, a questão de quem é mais forte. Então, assim, aquele que prevalecer em relação à força vai deixar o meio ácido ou básico. Como assim, professor? Vamos ver aqui, ó. Nesse caso aqui, vamos supor que a base seja fraca e o ácido seja forte. Eu coloquei aqui o ácido grandão, forte, a base pequenininha, fraca, né? Quando dissolver em água, quem é que vai prevalecer? Vai prevalecer o que é forte, né? Ou seja, vai prevalecer o caráter ácido. Então, um sal de caráter ácido é aquele que tem essa segunda partezinha aqui forte e essa primeira fraca, entendeu? Então, se o ácido prevalecer, o sal vai ter caráter ácido, tá bom? Agora, se acontecer o contrário, ó, o que é um sal de caráter básico? Ele vai deixar o meio alcalino, né? Quando eu dissolvo em água, o meio alcalino, o meio básico, né? E aí, dentro daquela analogia, quando é que o sal vai ter caráter básico? Quando a base for maior do que o ácido, for mais forte do que o ácido, né? Por exemplo, se eu tiver uma base forte e um ácido fraco, a base não é forte, ela não é maior, né? Então, o meio vai prevalecer com o caráter básico, então o meio vai ficar com caráter básico, né? Ele vai, por exemplo, se eu jogar fenolftaleína, vai ficar rosa. Eu consigo neutralizar uma coisa ácida, né? Isso vai acontecer nesse caso, né? Quando uma base for forte e a parte ácida for fraca, certo? Do sal, compreendido? Professor, quando é que vai ser neutro? No caso, um sal de caráter neutro, quando eu dissolvo ele em água, ele deixa o meio neutro, né? Ele não fica nem ácido nem básico, não é isso? Quando que vai ser? Quando forem iguais, quando forem equivalentes aqui, ó, igualzinho, né? Tipo, se eu tenho uma base forte e um ácido forte, aí eu vou ter um sal neutro. Se eu tenho uma base fraca e um ácido fraco, eu vou ter também um sal neutro, tá certo? Professor, se o ácido for moderado e a base for forte, quem é que ganha? O forte sempre ganha, né? Se o ácido for moderado e a base for fraquinha, quem é que ganha? O moderado ganha do fraco, tá certo? Beleza? Deu para entender os três conceitos? Então vamos agora identificar na prática. Isso aqui foi só a teoria, tá? Na prática, a gente vai ter essa parte, ela dá trabalho porque eu preciso lembrar, né? Quem são as bases fortes? Quem são os ácidos fortes, tá certo? E aí a gente vai começar analisando os sais que são mais tranquilos, que são aqueles sais que não têm oxigênio. Sem oxigênio fica tudo mais fácil, certo? Vamos lá, quem são as bases fortes? Lembra que é a família 1A e 2A? Linaca roubou o César na França, Bela Margarida casou com o senhor Barão. Essas são as bases fortes. Isso aqui não vai ter nenhum problema. A parte da base é bem tranquila, não vai ter trabalho nenhum, né? Só lembrar que o magnésio, que é o Mg, é a exceção. O leite de magnésia, ele é uma base fraca, tá certo? Então, quem são as bases fortes? Essas aqui. Quem são as fracas? O resto. E o magnésio, lembram? Vamos revisar aqui os ácidos, ó. No caso dos ácidos, vamos aqui para o nosso ácidozinho, o menininho, né? O ácido. Quem são os ácidos fortes?
Quando não tem oxigênio, é a família 7A, lembra? Fortaleza, Clube Brasileiro, que influencia a todos. Menos, né? Você não, todo mundo aqui é forte, mas você não, o flúor não é forte. Lembra que ele forma um ácido moderado? Lembrando disso e consultando, a gente pode consultar, né? Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho NaCl, né? O primeiro vem da base sempre, né? Primeiro as damas, ó, Na base. Cl veio do ácido, tá certo? Por isso que eu mudei a coloração aqui pra gente poder diferenciar, ó. Aqui do mesmo jeito, ó, o Li veio da base, B, né? E o S é o A, que veio do ácido, tá certo? Então, sódio é uma base forte? Vamos olhar aqui, ó. Sódio tá aqui no grupo, então é uma base forte. Cl é um ácido forte? Vamos ver o grupo. Opa, tá aqui, ó. Cl é um ácido forte. Como os dois são fortes, então o sal vai ser neutralizado, né? Ele vai ter um caráter neutro. Tá? Ele nem tem caráter ácido, nem tem caráter básico. Ele tem um caráter neutro, tá bom? Vamos ver esse segundo exemplo. Li veio da base. Li é uma base forte. Vamos aqui, tá aqui. Li, base forte. Lítio, base forte. Veio de uma base forte. O S, que é o enxofre, será que ele veio de um ácido forte? Vamos ver. S tá nesse grupo? Se você olhar, não está, né? Não está. Coloquei aqui, tá até errado, né? Esse S aqui não veio de um ácido forte, ele veio de um ácido fraco, tá? Corrijam aí, gente. Ácido fraco. Então, quem vai prevalecer, ó? Como a base é forte, é grandão, imagina a menina bem grandona, e o ácido é fraco, o menino pequenininho, então esse sal vai ter o caráter da base, tá? Que é o fortão, né? Então é um sal de caráter, corrijam aí, tá? Não é neutro, é um sal de caráter básico, certo? Caráter alcalino, tá bom? Certo? Então, o sal de cozinha é um sal neutro. Você dissolve em água ou meio, continua neutro, tá? Já o sulfeto de lítio aqui, não, já é um sal de caráter básico, tá bom? Vamos ver agora os exemplos que dão um pouquinho mais de trabalho, ó. Que são os que têm oxigênio, tá? Quando tem oxigênio, aí dá um trabalhinho. Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo, que tá mais simples, ó. CaCO3. Primeiro pedaço é uma base, né? Sempre é uma base, ó. Ca é uma base, tá? E o que restou, que é o CO3, veio do ácido. É o B e aqui é o A, né? CO3 é o A. Ca, gente, vamos ver se o Ca é uma base forte. Vamos olhar os grupos aqui, ó. O Ca tá no grupo, então ele é uma base forte. Tá aqui, a menina tá grandona assim, certo? O CO3, será que o CO3 é um ácido forte, fraco ou moderado? Como tem oxigênio, gente, a gente precisa lembrar dessa fórmula aqui, ó. Quando tem oxigênio, para eu saber se é forte, fraco ou moderado, eu tenho que olhar o número de O menos o número de H, lembra? Se der 0 é fraco, se der 1 é moderado, se der 2 ou 3 vai ser forte, não é? Porém, eis o problema, né? Porque eu preciso, aqui na fórmula não tem os hidrogênios, ó. Aí eu preciso saber quantos hidrogênios tinha esse ácido com carbono. E aí que tá a dificuldade, né? Como que eu sei, professor? Infelizmente, a gente precisa reconhecer esses grupos, né? Relembrar das quantidades de hidrogênio, certo? E aí eu trouxe uma dica aqui, ó. Infelizmente, se o sal tiver oxigênio, é necessário lembrar da fórmula do ácido que o compunha, para saber se é forte, fraco ou moderado. Vamos ver aqui. A dica é essa aqui, ó. É NSCP, né? Não sei como pescar, tá? Não sei como pescar, certo? N, 1 hidrogênio. SC, 2 hidrogênio. P, 3 hidrogênios. Esses são os principais ácidos que vão aparecer, certo? Professor, não tá nesse grupo aqui. Provavelmente é um hidrogênio só, certo? Então, o que o senhor quer dizer com isso, professor? Por exemplo, ó, vamos pegar aqui esse ácido aqui, ó, K3PO4. Desculpa, esse sal, né? K3PO4. K é de uma base, né? K é de uma base, a gente sabe. Aí o que sobrou, que é o PO4, ele veio de um ácido, não é isso? Como que eu vou saber, professor, se esse ácido é forte ou é fraco? Eu preciso saber a fórmula dele quando ele era ácido, né? Como ele tem o P, ó, não sei como pescar. O P, 3 hidrogênios, então ele era o H3PO4.
Aí eu vou usar a fórmula, ó. Quanto é 4 menos 3? 4 menos 3 dá 1. 1 é um ácido forte, fraco ou moderado? Vamos ver aqui, ó. Quando a diferença dá 1, ele é um ácido moderado, tá certo? Então vamos ver aqui, ó. Então eu tenho K, se eu olhar aqui, o potássio, ele é uma base forte, né? Nenhum problema para reconhecer base, ele é uma base forte. Então isso aqui é uma base forte, certo? Potássio é uma base forte, a menina grandona, né? E o PO4, que é o outro pedaço, ele é um ácido, a gente viu, né? 4 menos 3 dá 1, ele é um ácido moderado. Quem é que ganha? A base forte, que é a menina grandona, ou o ácido moderado, que é o menino no meio termo. O forte sempre ganha, né? Então, o sal ele vai ter um caráter de base, ele vai ter um caráter básico, tá? K3PO4 tem um caráter básico. Vamos olhar esse exemplo aqui do lado, ó. Na veio de uma base, certo? Essa base é forte ou é fraca? É só olhar aqui no grupo, ó. Na está no grupo, então é uma base forte. É uma base forte aqui embaixo, ó, certo? Então o B é forte. A menina grandona, né? O que sobrou, que é HSO3, ó, S, aqui, ó, 2 hidrogênios, tá? Então ele era H2SO3, não é um C, desculpa, é um S, certo? Então você vai fazer a diferença. 3 menos 2 dá quanto? Dá 1. 1 é um ácido moderado. Só relembrando aqui, ó. 1 é um ácido moderado. 0 é fraco, 1 é moderado. Então eu vou ter uma base fraca e um ácido moderado. Quem é que ganha? Desculpa, uma base forte. Quem é que ganha? O forte ou o moderado? O forte. Então, o caráter que eu vou ter vai ter o caráter da base, né? Então, esse sal aqui também é um sal básico, ou sal alcalino, pode vir com esse nome também, tá bom? Então, a gente precisa ter mais cuidado, ele dá mais trabalhinho aqui, ó. Vamos ver o CO3. Né, eu tenho não, que é 1, né? Sei como, que é 2. Pescar, que é o P, que é 3, né? O C do CO3, deixa eu voltar aqui pra gente ver. C, ó, não sei como pescar, né? Esse C, 2 hidrogênios. Então a gente faz aqui, ó. CO3 era H2CO3. H2CO3, 3 menos 2 dá 1, né? Só que aí, não sei se vocês lembram, mas o CO3 era a exceção, né? Ele dá um ácido fraco, certo? Mas mesmo se tu dissesse que era moderado, o resultado não iria mudar. A gente ia ter o seguinte: cálcio é uma base forte. Base forte. CO3 veio de um ácido fraco. Quem é que prevalece? O forte prevalece. Então eu vou ter um sal de caráter básico, tá bom? Vamos para esse exemplo aqui, que é um dos que dá muito trabalho, porque olha a quantidade aqui, né? Tem que lembrar o seguinte: essa primeira parte, ó, N, eu vou ter que considerar NH porque existe essa base diferente. Vocês lembram da amônia? Então é o único caso que a base não vai ser um só, que é só o Ca, que é a base, né? Nesse exemplo de K, ó, Na, aqui o K, né? O único exemplo que a base vai ser 2 é o NH, ó, da amônia, certo? Então NH4 é a parte da base, o que sobrou é a parte do ácido, tá? Então olhem para cá, NH4 é uma base, né? Será que ela é forte? Eu vou olhar aqui, ó. Tá aqui o NH4? Não tá, logo é uma base fraca. O SO4 tem oxigênio, né? Então eu vou ter que fazer a fórmula aqui, ó. Quantos hidrogênios tem o S? Se eu olhar aqui, o enxofre, ó, tem 2 hidrogênios, então ele era H2SO4, não é? Quanto é 4 menos 2? Dá 2. 2 é um ácido forte, a gente consegue ver nessa tabela aqui, ó. Então eu tenho uma base fraca, um ácido forte. Quem é que prevalece? O caráter do forte, né? Que é quem? Ácido. Então eu tenho um sal de caráter ácido, tá? Isso aqui se trata de um sal de caráter ácido, tá bom? Professor, o que acontece se eu misturar um sal de caráter básico com um sal de caráter ácido? Eles vão reagir, né? Um vai neutralizar o outro, tá? O básico neutraliza o ácido, tá certo? Eles vão reagir, tá? Tudo bem? Pra gente encerrar, vamos só falar aqui brevemente de
alguns sais que são bastante importantes e caem muito em provas, né? O primeiro deles é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, ele tá presente, por exemplo, na casca do ovo, dos ovos, das aves, né? Tem carbonato de cálcio, certo? Tem um pouquinho na estrutura dos dentes, né? Junto com fosfato de cálcio. Vocês já ouviram que cálcio é bom para os dentes, né? Aquela coisa. Ele também está presente, ó, na mármore, certo? Mármore é aquela rocha mármore que é usado para formar esculturas, tá? Tem umas mesas que são de mármore, tá? Ele também é esse pozinho branco aqui, ó. Ele também pode ser encontrado nessa forma de pozinho esbranquiçado aqui, certo? CaCO3, ó, carbonato de cálcio. Ele é um sal de caráter básico, certo? Ele apresenta caráter básico. E a principal utilidade dele na agricultura é que ele é usado, assim como a cal, né? Não sei se vocês lembram, a cal e o CaCO3, eles são usados como corretivo de acidez em solos, tá bom? A basicidade dele pode ser mostrada facilmente. Ó, se eu pegar um ovo, né, inteiro aqui e jogar dentro do vinagre, ó, vinagre é ácido, a casca do ovo é básica. A gente vai perceber que a casca do ovo vai ser toda dissolvida, né? Porque o ácido vai reagir com o sal básico. E aí vai sair todinha, vai ficar só a pelezinha, tá bom? Por que a chuva ácida danifica essas esculturas de mármore? Porque ela tem um caráter básico, tá bom? Ok? Prosseguindo aqui. Lembrando também, isso aqui está presente no cimento, né? CaCO3, tá? Prosseguindo para o próximo exemplo. Outro sal importante é aqui o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, muito importante, né? Tá muito presente aí. Ele é utilizado como antiácido estomacal. Já ouviram sal de fruta, né? Eu pensei, vou tomar um sal de fruta. É a base de bicarbonato de sódio, tá? E aí ele é usado como antiácido. Às vezes eu tô com problema de excesso de acidez no estômago, né? Tá doendo, aí tu toma lá. É o bicarbonato de sódio. Ele é um sal básico também, certo? Também é usado como fermento químico, porque quando tu aquece, ele libera gás na forma de CO2, e aí ele ajuda, esse gás formado, né, ajuda o bolo a crescer, certo? A massa cresce em decorrência do bicarbonato de sódio, tá bom? Bom, gente, então é isso. A aula hoje foi sal, né? Espero que vocês tenham compreendido. Na aula que vem a gente vai fazer uma videoconferência para resolver atividades, né, tirar as dúvidas. Eu sei que não é um tema simples, é um tema complexo, mas se a gente praticar vai dar tudo certo, tá bom? Então se cuidem e bom estudo, tá? Um abraço.